Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, muito bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Estamos aqui para mais um dia da leitura da Bíblia Sagrada. Vamos juntos aí para o livro do profeta Daniel. Vamos ler a partir do capítulo de número 3 e daremos sequência à leitura da Bíblia Sagrada. Vamos lá, então. Antes, oremos. Querido Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor tem dado a nós de juntos meditarmos na tua santa palavra. Fala conosco através do teu Santo Espírito e através desta palavra poderosa. Fica conosco. Amém. Daniel capítulo 3. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 27 metros de altura e 2 metros e 70 de largura, que ele levantou na planície de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros, todos os oficiais da província, para que viessem à dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e ficaram em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisso, o arauto proclamou em alta voz: ordena-se a vocês, pessoas de todos os povos, nações e línguas, que no momento em que ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita de foles e todo tipo de músicas, vocês se prostrem e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Quem não se prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Assim, quando ouviram o som da trombeta, a flauta, a harpa, da cítara, da lira, de todo tipo de música, pessoas de todos os povos, nações, línguas se prostraram e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. No mesmo instante, alguns homens caldeus se aproximaram e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor que o rei viva eternamente. O Senhor, ó rei, baixou um decreto ordenando que todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da citara, da lira, da gaita de foles e todo tipo de música deveria se prostrar e adorar a imagem de ouro, e que todos aqueles que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que homens judeus que o Senhor, ó rei, pôs como administradores da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens fizeram pouco caso do Senhor, ó rei. Não prestaram culto ao Deus, não prestam culto aos deuses do rei, nem adoram a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles foram levados à presença do rei. Nabucodonosor lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês não prestaram culto aos, ao meu, não prestam culto aos meus deuses e nem adoram a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, de lira, da harpa, da lira, da gaita de foles, prostem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das suas mãos. Mas, ó rei, das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e aspecto do seu rosto se alterou em relação a Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que era de costume. Ordenou aos soldados mais fortes do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego
e os jogasse na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram amarrados com os seus mantos, túnicas, chapéus e suas outras roupas e foram jogados na fornalha de fogo ardente. Mas porque o rei exigia urgência e a fornalha estava superaquecida, as chamas do fogo mataram os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. E os três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: Não eram três homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam: É verdade, ó rei. Mas o rei disse: Eu, porém, estou vendo quatro homens soltos andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha do fogo ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, venham para fora e venha cá. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, o rei chegaram perto deles e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens, e os cabelos da cabeça não foram chamuscados, os mantos não sofreram mudança, e eles não estavam com cheiro de fumaça. Nabucodonosor disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar um Deus que não era o Deus deles. Portanto, faço um decreto ordenando que todo povo, nação, língua que disser blasfêmia contra o Deus Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçada, as suas casas sejam destruídas, reduzidas à ruína, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Daniel capítulo 4. O rei Nabucodonosor, as pessoas de todos os povos, nações, línguas que habitam em toda a terra, que a paz lhes seja multiplicada. Pareceu-me bem tornar conhecidos os sinais e as maravilhas que Deus o Altíssimo feito para comigo. Como são grandes os seus sinais e como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é o reino eterno, o seu domínio se estende de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz em meu palácio. Tive um sonho que me espantou. Quando eu estava na minha cama, os pensamentos e a visão que passaram diante dos meus olhos me perturbaram. Por isso, expedi um decreto ordenando que fosse trazido à minha presença todos os sábios da Babilônia para que me falassem a interpretação do sonho. Então vieram os magos, encantadores, os caldeus, os feiticeiros. Eu lhes contei o sonho, mas eles não puderam revelar a sua interpretação. Por fim, apresentou-se Daniel, que é chamado Beltesazar, em honra ao nome do meu Deus. Ele tem o espírito dos santos deuses. Ele contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que você tem o espírito dos santos deuses e que não há mistério que você não possa explicar. Vou lhe contar o sonho que tive para que você me diga o que ele significa. Estas foram as visões que passaram diante dos meus olhos quando eu estava deitado na minha cama. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era enorme. A árvore cresceu e se formou forte, de maneira que a sua altura chegou até o céu. Ela podia ser vista desde os confins da terra. Sua folhagem era bela e o seu fruto era abundante, e nela havia sustento para todos debaixo dela. Os animais selvagens achavam sombra e as aves do céu faziam morada seus ramos. Todos os seres vivos se alimentavam dela. No meu sonho, quando eu estava na minha cama, vi um vigilante, um santo que descia do céu, gritando em alta voz: Derrubem a árvore, cortem os seus ramos, arranquem as folhas e espalhem os seus frutos, espantem os animais que estão debaixo dela e as aves que fazem morada nos seus ramos.
mas o toco com as raízes deixem na terra, amarrado com as correntes de ferro e de bronze em meio à erva do campo, que esse toco seja molhado pelo orvalho do céu, e que a parte que lhe cabe seja a erva da terra junto aos animais, que o coração dele seja mudado para que não seja mais coração humano, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem é por mandado dos santos, para que os que vivem saibam que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Ele dá esse reino a quem quer, e põe sobre ele até o mais humilde dos homens. Este foi o sonho que eu, rei Nabucodonosor, tive. Você, Beltesazar, diga a interpretação, porque todos os sábios do meu reino não puderam me revelar a interpretação, mas eu sei que você pode, porque você tem o Espírito dos Santos Deuses. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, ficou perplexo por algum tempo, e os seus pensamentos o perturbavam. Então o rei disse: Beltesazar, não deixe que o sonho ou a sua interpretação o perturbem. Beltesazar respondeu: Meu senhor, quem dera o sonho fosse a respeito daqueles que o odeiam, e a sua interpretação se aplicasse aos seus inimigos. A árvore que o Senhor viu e cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, foi vista por toda a terra, cuja folhagem ela bela, cujo fruto era abundantemente, na qual havia sustento para todos debaixo, da qual os animais selvagens achavam sombra, e cujos ramos as aves do céu faziam moradas. Aquela árvore é o Senhor, ó Rei, que cresceu e veio a ser forte. A sua grandeza, ó Rei, cresceu e chega até o céu, seu domínio, e estende até a extremidade da terra. Quanto ao vigilante ou santo que o Senhor viu, que descia do céu e dizia: cortem e destruam a árvore, mas deixe o toco com as raízes na terra, amarrado com correntes de ferro de bronze em meio à erva do campo, e que esse toco seja molhado pelo orvalho do céu, e que a parte que lhe cabe seja por como os animais selvagens, até que passem sobre eles 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o meu senhor, o rei. O Senhor será expulso do meio das pessoas, e a sua morada será com os animais selvagens. O Senhor comerá capim com os bois, e será molhado pelo orvalho do céu. E passarão 7 tempos até que o Senhor, ó Rei, reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo, e os dá a quem ele quer. Quanto ao que foi dito, e que se deixasse o toco da árvore com as suas raízes, isso significa que o seu reino voltará a ser seu, depois que o Senhor tiver reconhecido que o céu domina. Portanto, ó Rei, aceite o meu conselho, abandone os seus pecados, praticando a justiça, e acabe com as suas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, assim talvez a sua tranquilidade se prolongue. Tudo isso foi de fato aconteceu. Tudo isso de fato aconteceu com o rei Nabucodonosor. Passados 12 meses, quando estava passeando no terraço do palácio da cidade da Babilônia, o rei disse: Não é esta a grande Babilônia que eu construí para a casa real, e com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Então o rei ainda falava, meio a voz do céu, veio uma voz do céu que disse: Você, rei Nabucodonosor, que anuncia o seguinte, se anuncia o seguinte: este reino foi tirado, você será expulso do meio das pessoas, e a sua morada será com os animais selvagens, você comerá capim com os bois. Passarão 7 tempos até que você reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo, e os dá a quem ele quer dar. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio das pessoas e começou a comer capim com os bois. O seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que
cresceram os cabelos, como as pessoas da águia, como as penas da águia e as suas unhas, como as garras das aves. Mas o fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, recuperei o entendimento. Então eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é eterno, o seu reino se estende de geração em geração. Todos os moradores da terra são considerados como nada, e o Altíssimo faz o que quer, como o exército do céu, e como os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que ele faz. Nesse tempo recuperei o entendimento para a dignidade do meu reino, recuperei também a minha majestade e o meu resplendor. Os meus conselheiros e os homens importantes vieram me procurar e fui restabelecido no meu reino, e a minha grandeza se tornou ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, engrandeço e glorifico o Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdadeiras. Ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Repito o versículo 37 do capítulo 4. Agora, eu, Nabucodonosor, louvo, engrandeço e glorifico o Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Daniel capítulo 5. O rei Beltesazar deu um grande banquete, 1000 homens importantes do seu reino, e bebeu vinho na presença deles. Enquanto Beltesazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro, de prata, que Nabucodonosor, seu pai, havia tirado do templo de Jerusalém, para que ele, os homens importantes do reino e as muralhas e concubinas do rei os usassem para beber vinho. Então trouxessem os utensílios de ouro que havia sido tirados do templo da casa de Deus em Jerusalém, e beberam neles o rei, os homens importantes do reino, as mulheres concubinas. O rei beberam o vinho e deram louvores ao Deus de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante apareceram uns dedos de mão humana e começaram a escrever na parede do palácio, no lugar iluminado pelo candelabro. O rei via os dedos que estavam escrevendo. Então o semblante do rei empalideceu e os seus pensamentos o deixaram perturbados. As suas pernas bambearam, seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em alta voz que fossem chamados os encantadores, os caldeus, feiticeiros, os que o rei disse aos sábios da Babilônia: aquele que ler o que está escrito na parede e declarar a sua interpretação será vestido de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço, e será o terceiro homem mais importante no meu reino. Então entraram todos os sábios, o rei, mas não puderam ler o que estava escrito na parede, nem revelar ao rei a sua intenção. Com isto, o rei Belsazar ficou muito perturbado e seu semblante tornou cada vez mais pálido. Os homens importantes do reino estavam perplexos. A rainha-mãe, que tinha ouvido os gritos do rei e dos homens importantes do reino, entrou na sala do banquete e disse: que o rei viva eternamente. Não deixe que os seus pensamentos o perturbem, nem fiquem assim tão pálido. Há aqui no seu reino um homem que tem o espírito dos santos deuses. Nos dias de seu pai se achou nele luz, inteligência, sabedoria, como sabedoria dos deuses. O seu pai, o rei Nabucodonosor, assim o seu pai, o rei, constituiu o chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus, dos feiticeiros, porque esse Daniel, quem tinha dado o nome de Beltesazar, se acharam espírito excelente, conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução nos casos difíceis. Portanto, chame Daniel e a ele dará a interpretação. Então Daniel foi levado à casa do rei. O rei falou com Daniel e lhe perguntou: você é aquele Daniel dos exilados de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a seu respeito que o espírito dos deuses está
em você, que você se acha, em você se acha luz, inteligência, excelência, sabedoria. Acabam de ser trazidos na minha presença os sábios e os encantadores para lerem o que está escrito na parede e me darem a sua interpretação. Mas eles não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer que você é capaz de dar a interpretação, solucionar casos difíceis. Portanto, se você puder ler o que está escrito e me revelar a sua interpretação, você será vestido de púrpura, receberá a corrente de ouro para pôr no pescoço e será o terceiro homem mais importante do meu reino. Então Daniel respondeu e disse na presença do rei: O senhor pode ficar com seus presentes e dar as suas recompensas a outra pessoa. No entanto, eu vou ler para o rei o que está escrito na parede e lhe darei a interpretação. O rei, ó rei, o Deus Altíssimo deu ao rei Nabucodonosor, seu pai, bem como grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, pessoas de todos os povos, nações, línguas tremia e temiam diante dele. Matava quem queria e quem queria deixava com vida. Exaltava uns, humilhava outros, mas quando o coração dele se elevou, seu espírito se tornou orgulhoso, arrogante, foi derrubado do seu trono real e perdeu toda a glória. Foi expulso do meio dos filhos dos homens, seu coração foi feito semelhante de animais e passou a morar com os jumentos selvagens. Comia capim com os bois e o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que reconheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos do mundo e que os dá a quem ele quer. O Senhor Rei Belsazar e o Senhor Rei Belsazar, que é filho de Nabucodonosor, não humilhou seu coração, mesmo sabendo tudo isso. Pelo contrário, se levantou contra o Senhor do céu e mandou trazer utensílios do templo dele para que o Senhor, ó rei, as suas mulheres concubinas, juntas com os homens importantes do reino, bebessem vinho neles. Além disso, o Senhor deu louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, que não veem, não ouvem e não sabem nada. Mas o Senhor não deu glória a Deus, cuja mão estão a vida e todos os seus caminhos. É por isso que ele enviou aquela mão e escreveu na parede. E o que está escrito é Mene, Mene, Tekel, Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, Mene, Deus contou os dias do seu reinado, ó rei, e pôs um fim nele. Tekel, você foi pesado na balança e achado em falta. Pérez, seu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. Então Belsazar mandou que vestisse Daniel de púrpura, que lhes pusesse uma corrente de ouro no pescoço e que o proclamassem que passaria o terceiro no governo do seu reino. Na mesma noite, Belsazar, rei dos caldeus, foi morto, e Dário, o medo, se apoderou do reino quando tinha mais ou menos 62 anos de idade. Daniel, capítulo de número 6. Dário decidiu constituir 120 sátrapas para que administrassem todo o seu reino. Sobre ele colocou 3 presidentes, os quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas deveriam prestar contas para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Então, o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia espírito excelente. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Então os presidentes, os sátrapas, começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino para poderem acusar Daniel, mas não conseguiram encontrar esse pretexto nem culpa alguma, porque era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então esses homens disseram: Nunca acharemos um pretexto para acusar esse Daniel, a menos que procuremos algo relacionado com a lei do Deus
que ele adora. Então, esse presidente e sátrapas foram juntos falar com o rei e disseram que o rei Dário viva eternamente. Todos os presidentes do rei, os prefeitos, os sátrapas, conselheiros, governadores concordam que o rei baixe um decreto e sancione um interdito ordenando que todos aqueles que nos próximos 30 dias fizessem um pedido a qualquer deus ou a qualquer homem, e não ao Senhor, e o rei seja jogado na cova dos leões. Portanto, ó rei, sancione o interdito e assine o decreto para que não seja mudado, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Assim, o rei Dário assinou o documento e o interdito. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa em seu quarto. No andar de cima, as janelas abriam para Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se punha de joelhos e orava e dava graças a Deus diante de Deus, como era seu costume. Então aqueles homens foram juntos até a casa de Daniel e o encontraram orando, fazendo súplicas diante do seu Deus. Depois se apresentaram ao rei para falar a respeito do interdito real. Perguntaram ao rei: não é verdade que o Senhor assinou um interdito, ordenando um espaço de 30 dias que todo homem que fizesse um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não ao Senhor, ó rei, fosse jogado na cova dos leões? O rei ordenou: sim, o interdito está em vigor, segundo a lei dos medos dos persas, que não pode ser revogada. Então eles disseram ao rei: esse Daniel é um dos exilados de Judá, faz pouco caso do Senhor, ó rei, e do interdito que o Senhor assinou. 3 vezes por dia ele faz a oração. E, ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e decidiu livrar Daniel até o pôr do sol, e empenhou-se por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos até o rei e lhe disseram: lembre-se, ó rei, que é uma lei dos medos dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancionou pode ser mudado. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e jogasse na cova dos leões. O rei disse a Daniel: o seu Deus a quem você serve continuamente que o livre. Foi trazida uma pedra e ela foi colocada sobre a boca da cova. O rei selou a pedra com o seu próprio anel e com o anel dos homens importantes do reino, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu ao seu palácio e passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e o sono fugiu dele. Pela manhã, ao romper do dia, se levantou e foi depressa à cova dos leões, e se aproximou da cova e chamou Daniel com voz triste. O rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve, continuamente conseguiu livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: que o rei viva eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem mal algum, porque fui considerado inocente diante dele. Também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. Então o rei, com muita alegria, mandou que tirassem Daniel da cova dos leões. Daniel foi tirado da cova dos leões e não achou nele ferimento algum, porque havia confiado em seu Deus. O rei deu uma ordem e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. Foram jogados na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas mulheres ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões apoderavam deles e os esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu às pessoas de todos os povos, nações, línguas que habitam toda a terra: que a paz seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual todo domínio do meu reino, todos tremam e temam diante do Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que pertences para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu, na terra.
Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Daniel prosperou no reino de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Daniel capítulo 7. No primeiro ano do reinado de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho e visões que passaram diante dos seus olhos quando ele estava deitado na sua cama. Logo depois, ele escreveu o sonho, fazendo um resumo de todas as coisas. Daniel disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os quatro ventos do céu agitavam o grande mar. Quatro animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era um leão, que tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, suas asas foram arrancadas. Ele foi levantado da terra e posto em pé para que andasse como homem, e foi dada a ele uma mente humana. A seguir apareceu um segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos lados. Da boca entre os dentes trazia três cotelas três costelas, e lhes dizia: Levanta-se e devore muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis que apareceu outro animal semelhante a um leopardo, tinha nas costas quatro asas da ave. Este animal tinha também quatro cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuava olhando nas visões de noite, e apareceu um quarto animal, terrível, espantoso, e foi forte. Tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava, fazia em pedaços e pisava com os pés, e que sobrava. Ele era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. Tinham 10 chifres. Enquanto eu observava os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre, pequeno da qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que este chifre havia olho como olho de ser humano, e uma boca que falava com arrogância. Continuei olhando até que foram postos nos tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua roupa era branca como a neve, e os cabelos da cabeça era como a lã pura. O seu trono era de chamas de fogo, e a sua roda do trono era de fogo ardente. Um rio do fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares serviam de milhões. Estava diante dele. Foi instalada a sessão do tribunal e foram abertos os livros. Continuei olhando por causa do som das palavras arrogantes que o chifre proferia. Fiquei olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo foi destruído e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio, mas foi-lhe dada prolongação da vida por um prazo de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vi com as nuvens do céu alguém como o filho do homem. Ele se dirigiu ao Senhor de dias e fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, glória e reino, para que as pessoas de todos os povos, nações, línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, e não passará. O seu reino jamais será destruído. Eu, Daniel, fiquei alarmado, e as visões que passaram diante dos meus olhos me perturbaram. Então me dirigi a um dos que estavam ali perto e lhe pedi a verdade a respeito de tudo isso. Ele falou comigo e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são quatro reinos que se levantarão na terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todos sempre, de eternidade a eternidade. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cuja mente era de ferro, cujas garras eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava com os pés, e que soprava. Também quis saber a respeito dos 10 chifres que ele tinha na cabeça, e do outro chifre ele subiu, diante do qual caíram 3 chifres, ou seja,
aquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância e que parecia mais forte do que todos os chifres. Enquanto eu olhava, eis que esse chifre fazia guerra contra os santos, estava vencendo até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. Veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele disse: o quarto animal será o quarto reino da terra, que será diferente de todos os outros reinos. Ele devorará toda a terra e pisará com os pés e fará em pedaços os chifres correspondem a 10 reis, e que se levantarão daquele reino. Depois deles, ou se levantará outro rei, e será diferente dos primeiros, e derrotará 3 reis. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo, e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos deles por um tempo, tempos é metade de um tempo, mas depois será instalado a sessão do tribunal para tirar o domínio, para destruir e o consumir até o fim. O reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhes obedecerão. Aqui termina a explicação. Quanto a mim, Daniel, meu pensamento muito me perturbaram todo e o meu rosto me empalideceu, mas guardei estas coisas em meu coração. Daniel, capítulo 8. No terceiro ano do reinado de Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão. Isso aconteceu depois daquela visão que eu tive anteriormente. Quando tive a visão, parecia que eu estava na cidade de Suzã, que ficava na província de Elão. Nessa visão, eu estava junto ao rio Ulai, e levantei os olhos, e eis que diante do rio estava um carneiro que tinha 2 chifres. 2 chifres eram compridos, mas um era mais comprido do que o outro. O mais comprido apareceu por último. Vi que o carneiro dava chifradas para o oeste, para o norte, para o sul. Nenhum animal podia resistir a ele, nem havia quem pudesse livrar do seu poder. Ele fazia o que bem queria e assim se engrandeceu cada vez mais. Enquanto eu procurava entender isso, eis que um bode vinha do oeste, percorrendo toda a terra, mas sem tocar no chão. Esse bode tinha um chifre bem visível entre os olhos. Foi em direção ao carneiro, que tinha 2 chifres e que eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Eu vi quando o bode chegou perto do carneiro e, enfurecido contra ele, atacou e lhe quebrou os 2 chifres. O carneiro não tinha força para resistir ao bode. O bode jogou o carneiro no chão e o pisou com os pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder do bode. O bode se engrandeceu cada vez mais, porém, quando estava no auge do seu poder, o seu grande chifre foi quebrado, e em seu lugar saíram chifres bem visíveis que cresceram na direção dos 4 ventos do céu. E um deles saiu um chifre pequeno, que se engrandeceu na direção do sul e do leste da terra gloriosa. Ele se engrandeceu tanto que alcançou o exército dos céus, lançou por terra alguns dos exércitos das estrelas e os pisou com os seus pés. Ele se engrandeceu tanto que chegou a desafiar o príncipe desse exército. Tirou dele o sacrifício diário e destruiu o lugar do seu santuário. O exército que lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa da transgressão lançou por terra a verdade. Tudo o que ele fez prosperou. Depois ouviu um santo que falava. Outro santo lhe perguntou: até quando vai durar a visão do sacrifício? Sacrifício diário, suprimindo, e das transgressões da transgressão
desoladora? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues para que sejam pisados aos pés? E ele me disse: até 2300 tardes e manhãs depois, o santuário será purificado. Depois que tive a visão, eu, Daniel, procurei entendê-la. Foi quando se apresentou diante de mim um ser que tinha aparência de homem, e eu ouvi uma voz de homem que vinha das margens do rio Ulai e gritava assim: Gabriel, explique a visão a este homem. Ele veio para perto de onde eu estava. Quando chegou, fiquei com muito medo e caí com o rosto em terra. Mas ele me disse: Filho do homem, você precisa entender que esta visão se refere ao tempo do fim. Ele ainda falava comigo quando caía, sem sentidos, com o rosto na terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé e disse: Eis que vou lhe contar o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro com 2 chifres que você viu serão os reis da Média e da Pérsia. O bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. O fato de o chifre ter sido quebrado, levantando-se 4 chifres no lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual ao que ele tinha. Quando se aproximar o fim desses reinos, as transgressões tiverem chegado ao máximo, surgirá um rei cruel e mestre em intrigas. Grande será o seu poder, mas não por sua própria força. Causará destruições terríveis e prosperará naquilo que fizer. Destruirá os poderosos e o povo santo, por sua astúcia, fará prosperar o engano e o seu coração, e ele se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Ele se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será destruído sem intervenção humana. A visão das tardes, das manhãs que lhe foi dada é verdadeira, mas guarde a visão em segredo, porque se refere a dias ainda bem distantes. Eu, Daniel, enfraqueci e fiquei doente durante vários dias. Depois me levantei e tratei dos negócios do rei. Fiquei espantado com a visão e não havia quem entendesse. Daniel, capítulo 9. No primeiro ano do reinado de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, foi constituído rei sobre os caldeus no primeiro ano do seu reinado. Eu, Daniel, entendi pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durante 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para buscar em oração e súplicas com jejum, vindo de pano de saco e sentado em cinza. Orei ao Senhor e fiz a seguinte confissão: Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Nós temos pecado e cometido iniquidade, procedemos mal e fomos rebeldes, afastando-nos dos teus mandamentos, dos teus juízos. Não temos ouvido os teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós cabe o corar de vergonha, como hoje se vê, a saber, aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, a todo Israel, tanto de perto como de longe, todos da terra, para onde os expulsaste, por causa da transgressão que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, nossos príncipes, nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nós rebelamos contra ele e não obedecemos à voz do Senhor por nosso Deus, para andarmos nas suas leis que nos deu por meio dos seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a lei
e desviou, deixando de ouvir a tua voz. Por isso, as maldições que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, que foram confirmadas com juramento, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ti. Ele confirmou a sua palavra, ele falou contra nós e contra nossos juízes, e nos julgava e fez vir sobre nós um grande mal. Nunca antes, debaixo do céu, havia conhecido algo como o que aconteceu com Jerusalém, como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio, mas mesmo assim não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à nossa verdade. O Senhor tinha preparado esse mal e o fez cair sobre nós, pois o Senhor nosso Deus é justo em tudo o que faz, e nós não obedecemos a sua voz. Ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e adquiriste a fama que tens até o dia de hoje, nós temos pecado, cometido iniquidade. O Senhor, segundo a sua justiça, afasta a tua ira do teu furor, da tua cidade, Jerusalém, o teu rosto, teu santo monte, porque por causa dos nossos pecados, por causa da nossa iniquidade, nossos pais, Jerusalém e o teu povo se tornaram objeto de deboche por todos os que estão ao redor de nós. Agora, ó Deus, ouve a oração, a súplica do seu servo por amor do Senhor. Faz resplandecer o teu rosto sobre o teu santuário e a que está abandonado. Inclina, ó Senhor, ó Deus, os teus ouvidos e ouve as palavras. Ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação, para a cidade que é chamada pelo teu nome, lançada as nossas súplicas diante de ti, não porque confiamos em nossa justiça, mas porque confiamos em suas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, Senhor, atende-nos, age, não te demore por amor de ti. Mesmo, ó Deus, ó meu Deus, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Enquanto eu ainda orava, confessava o pecado do meu povo de Israel, lançava minha súplica diante do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Sim, enquanto eu orava, Gabriel, homem que eu tinha visto da primeira visão anterior, veio rapidamente voando e tocou em mim. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora eu vim para dar a você inteligência, discernimento. Enquanto você começou a fazer a sua súplica, foi dada a ordem, e eu vim para explicar tudo a você, porque Deus o ama muito. Portanto, preste atenção à mensagem e entenda a visão. 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a cidade, para a santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia, para o lugar santo dos santos. Saiba e entenda isso, desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até a vinda do ungido, o príncipe. Haverá 70 semanas, haverá 7 semanas e 72 semanas. Haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as muralhas serão reconstruídas, mas será um tempo de muita angústia. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e não terá nada. O povo de um príncipe que não há de, o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O seu fim virá como uma inundação. Até o fim haverá guerra e desolação foram determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana.
Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais sobre a asa da abominação, e da abominação virá aquele que causa desolação até a destruição que está determinada seja derramada sobre ele. No terceiro ano do reino do ano de Ciro, rei da Pérsia, uma palavra foi revelada a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias eu, Daniel, fiquei de luto por 3 semanas. Não comi nada que fosse saboroso, não provei carne nem vinho, e não me ungi com óleo algum até que passassem as 3 semanas. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à margem do rio Tigre, levantei os olhos e vi um homem vestido de linho com um cinto de ouro puro de Ufaz na cintura. O seu corpo era como o berilo, e o seu rosto parecia relâmpago, e os seus olhos eram como tochas de fogo, os seus braços como os pés brilhantes, como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o barulho de uma multidão. Só eu, Daniel, tive a visão. Os homens que estavam comigo nada viram, mas ficaram com muito medo e fugiram e se esconderam. Assim, fiquei sozinho e contemplei essa grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou a cor e se desfigurou, e perdi a força. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo essa voz, caí sem sentidos, com o rosto em terra. Eis que a mão de alguém tocou em mim, me ajudou a ficar de joelhos, apoiado nas palmas das mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que vou lhe dizer. Fique em pé, porque fui enviado para falar com você. Enquanto ele falava comigo, eu me pus em pé, tremendo. Então ele me disse: Não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que você dispôs no seu coração a compreender e se humilhar na presença do Deus. Foi por essas palavras que eu vim, mas o príncipe do reino da Pérsia resistiu durante 21 dias, porém Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer com que você entenda o que vai acontecer com o seu povo nos últimos dias, porque a visão se refere aos dias ainda distantes. Enquanto ele me dizia essas palavras, Enquanto ele ainda dizia essas palavras, dirigi o olhar para o chão e fiquei mudo. Então um ser semelhante ao filho dos homens me tocou os lábios e passei a falar. Eu disse àquele que estava diante de mim: Meu senhor, essa visão me causou muita dor e fiquei sem força alguma. Como pode seu servo falar com meu senhor? Porquanto a mim não me resta mais nenhuma força e quase não posso respirar. Então aquele ser semelhante a um homem tocou em mim outra vez e me fortaleceu. Ele disse: Não tenha medo, homem muito amado. Que a paz esteja com você. Anime-se, sim, anime-se. Enquanto ele falava comigo, fiquei fortalecido e disse: Agora, meu senhor, pois as suas palavras me fortaleceram. E ele disse: Você sabe que eu vim, agora voltarei a lutar contra o príncipe da Pérsia. Quando eu sair, eis que virá o príncipe da Grécia, mas eu direi a você o que está expresso no livro da verdade. E na minha luta contra eles não há ninguém que esteja ao meu lado, e a não ser Miguel, o príncipe de vocês. Mas eu, no primeiro ano de Dário, o medo levantei para fortalecer e animar.
Agora, Daniel capítulo 11. Agora eu lhe dizia a verdade, eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será muito mais rico do que todos eles, fortalecido por riquezas, instigará todos contra o reino da Grécia. Depois se levantará um reino poderoso, que reinará com grande domínio, fará com que o que quiser, mas no auge do seu poder, o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua prosperidade, nem com o mesmo poder com que ele tirou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora dos seus descendentes. O rei do sul será forte, mas um dos seus príncipes será mais forte, e o que ele reinará será grande o seu domínio. Mas depois, alguns anos, eles se aliarão com outro, e a filha do rei do sul casará com o rei do norte, para estabelecer concórdia. Ela, porém, não conservará o seu poder, e ele não permanecerá, nem manterá o seu poder, porque ele será entregue juntamente com os que trouxeram o seu pai e aquele que tocou por sua naqueles tempos. Mas em lugar dele se levantava o seu renovo, a linguagem dela que avançava contra o exército do reino do norte, e entrara na sua fortaleza, lutando contra ela, e prevalecera, e também levava como despojo para o Egito, e os seus deuses deles, a sua imagem fundida, e os seus objetos preciosos de prata e de ouro. Por alguns anos eles deixará o rei do norte em paz. Depois, este avançava contra o reino do sul, mas voltava para a sua terra. Os seus filhos farão guerra e reunirão um outro exército. Um deles virá apressadamente, arrasará tudo e passará adiante e voltará, levará a guerra até a fortaleza do rei do sul. Então o rei do sul ficará furioso e sairá para atacar o rei do norte. Este reunirá um grande exército que será entregue nas mãos do rei do sul. O grande exército será levado e o coração do rei do sul será exaltado. Ele derrubará muitos milhares, porém não prevalecerá, porque o rei do norte voltará e reunirá em exército ainda maior do que o primeiro, e depois de alguns anos virá com um grande exército e abundantes provisões. Naqueles tempos, muitos se levantarão contra o reino do sul, também os violentos do seu povo, Daniel, se levantarão para cumprir a visão, mas serão derrotados. O reino do norte virá e levantará rampas e ataques e tomará cidades fortificadas. As forças do sul não poderão resistir, nem mesmo os melhores soldados terão forças para resistir. O invasor fará o que bem quiser, e não haverá quem lhe possa resistir. Ocupará a terra gloriosa, e tudo estará em suas mãos. Resolverá vir à força de todo o seu reino, e entrará em acordo com o reino do sul. Ele lhe dará uma filha em casamento para destruir os reinos do sul, mas isto não vingará, nem será para sua vantagem. Depois se voltará para as terras do mar e tomará muitas delas, mas o príncipe porá fim à arrogância dele e fará com que pague por isso. Então voltará para a fortaleza da sua própria terra, mas tropeçará e cairá para nunca mais ser achado. Depois se levantará no lugar deles um que fará passar um arrecadador de imposto para a glória do reino, mais um pouco de dia será destruído, e isso sem ira, sem batalha. Depois se levantará em seu lugar um homem desprezível, o qual não tinha dado a dignidade real, mas ele virá de surpresa e tomará o reino com intrigas. O exército serão arrasados diante dele, serão esmagados, inclusive o príncipe da aliança, apesar da aliança com ele, usará de engano, subirá e tomará forte com pouca gente. Virá também de surpresa aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram aos seus pais, nem de seus pais.
repartirá entre as presas os despojos e os bens, e fará os planos contra a fortaleza, mas só por certo tempo. Depois a sua força e a sua coragem contra o reino do sul, à frente do grande exército. O rei do sul sairá à batalha com grande e poderoso exército, mas não prevalecerá, porque farão planos contra ele. E os que comerem as finas iguarias dele o destruirão, e o exército dele será arrasado por muitos. Serão mortos também estes dois reis, empenharão em fazer o mal, sentado à mesma mesa, e falarão mentiras, por isso não prosperará, porque o fim virá no tempo determinado. Então o rei do norte voltará para a sua terra com grande riqueza, seu coração será contra a santa aliança e fará o que quiser depois. Voltará para a sua terra. No tempo determinado voltará a atacar o sul, mas dessa vez não como foi da primeira vez, porque virão contra ele os navios de Quitim, contrário ele voltará e se indignará contra a Santa Aliança e fará o que quiser, e tendo voltado, dará atenção aos que abandonaram a sua aliança. Forças enviadas por ele profanarão o santuário, e as fortalezas acabarão com o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Com a lisonja perversa aqueles que violaram a aliança, mas o povo conhece o seu Deus e tornará forte e ativo. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo e pelo cativeiro, pelo roubo por algum tempo. Aos caírem receberão uma pequena ajuda, mas muitos se ajudarão e a eles com lisonjas. Alguns dos sábios cairão para serem povoados, purificados, limpos até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Este rei fará com o que quiser e se levantará e será engrandecido sobre tudo o que se chama Deus. Fará coisas incríveis com Deus dos deuses e será bem-sucedido até que se cumpra a indignação, porque naquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses, aos seus pais, nem ao Deus que as mulheres proferem, nem a qualquer Deus, mas se entregará acima de tudo. Mas, em lugar de seus deuses, honrará o Deus das fortalezas, e a Deus e os seus pais não conheceram. Honrará o ouro como prata, pedras preciosas, objetos de valor. Com auxílio de um Deus estranho, atacará as mais poderosas fortalezas, e aos que reconhecerem, multiplicará a honra e fará reinar sobre muitos, e lhes repartirá por um preço. No tempo do fim, o rei do sul lutará contra ele, e o rei do norte arrematará contra ele. No campo de guerra, cavaleiros e com muitos navios entrará na sua terra e a inundará e passará. Entrará também na terra gloriosa, muitos sucumbirão, mas Edom, Moabe e os príncipes dos filhos de Amon escaparão do seu poder. Estenderá sua mão contra as terras, nem mesmo a terra do Egito escapará. Tomará posse dos tesouros, do ouro, da prata, todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e etíopes seguirão, mas será perturbado por rumores vindo do oriente e do norte, e sairá com grande furor para destruir e exterminar muitos. Armará suas tendas palacianas entre o mar e o glorioso Monte Santo, mas chegará o fim e não haverá quem o socorra. Daniel capítulo 12. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe defensor dos filhos dos povos de Deus. Haverá tempo de angústia como nunca houve desde que a existência das nações até aquele tempo. Mas naquele tempo o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra restarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que conduziram muitos à justiça
brilharão como estrelas, sempre, eternamente. Quanto a você, Daniel, encerre as palavras e cele o livro até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para o outro, a saber se multipli e o saber se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei e eis que outros dois estavam em pé à margem do rio, e cada um de cada lado. Um deles perguntou ao homem vestido de linho que estava sobre a água do rio: quando se cumprirão as maravilhas? Então ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio. Ele levantou a mão direita e esquerda do céu e jurou por aquele que vive eternamente, dizendo: passarão tempos e metade de um tempo. E quando tiver acabado de destruir o poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Eu ouvi, mas não entendi. Então perguntei: meu senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu: siga o seu caminho, Daniel, porque estas palavras serão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, tempos provados, mas os ímpios continuarão na sua impiedade. Nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado, a abominação desoladora for estabelecida, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado aquele que até espera e chega até 1335 dias. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará ao fim dos dias e levantará para receber a sua herança. Amém. Glória a Deus por este período de leitura. Querido Senhor, obrigado pela oportunidade, que o teu nome seja engrandecido e glorificado. Ajuda-nos, ó Deus, a entendermos, compreendermos a tua palavra. E, Senhor, o mais importante, não queremos ser apenas leitores, queremos ser praticantes. Fica conosco. Amém. Deus te abençoe grandemente.